Alegria muito grande. Podemos estar juntas aqui para glorificar o nome do nosso Deus, para juntas podermos falar com o nosso Deus e ouvir o que Ele tem a nos dizer nessa noite. Que o seu coração esteja aberto, esteja sensível à voz do Senhor e que Ele possa falar profundamente ao seu coração. O nosso tema é entre o milagre e a adoração. Porque esse ano a gente vai estar falando de adoração. Em todo o tempo a gente adora. A gente adora ao Senhor enquanto a gente espera o milagre. A gente adora ao Senhor no processo de receber o milagre. A gente adora ao Senhor quando o milagre chega. E a gente adora ao Senhor mesmo que o milagre não venha. A gente adora em todo o tempo. Porque Deus continua sendo Deus. E a vontade dele é soberana. Por isso adoramos o Senhor. Adoramos pelo que Ele é. No Salmo 63, versículo 3 e 4 diz: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar, colocar esse tempo hoje, amanhã, toda a programação que Deus está preparando para cada uma. Coração aberto, pronto para receber aquilo que Deus tem. Ele é o Deus de poder, o Deus de maravilhas, Deus presente. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos tem dado vida e vida é eterna em Jesus, teu Filho. Nós agradecemos-te por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esses dias, esses 2 dias. E sabemos que a boa mão do Senhor está conduzindo e que o teu Espírito Santo estará falando, transformando, gerando vida, restaurando, renovando, para que o Senhor mesmo receba a glória. E nós pedimos, ó Deus, que os nossos corações estejam abertos e sensíveis à tua voz. Que o Senhor repreenda toda e qualquer ação do inimigo que queira atrapalhar, impedir o mover do Senhor nesse lugar. Usa a tua filha naquilo que o Senhor preparou para o nosso coração. Todas recebam a palavra como do Senhor, como de fato ela é e deve ser. Pai querido, eis-nos aqui. Traga em segurança aquelas que estão a caminho. Proteja-as, ó Deus, e traga-as para que também possam receber e oferecer ao Senhor a sua adoração. Obrigado, muito obrigado. Confiamos no Senhor e agradecemos-te por tão maravilhosa graça que nos alcança nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar de pé, para a gente continuar glorificando o Senhor. O Walter Júnior vai estar nos conduzindo nesse período de adoração cantada, de louvor. Amém, glória a Deus. A graça e a paz de Jesus seja com todas. Imaginem aquela moça que recebeu a revelação da parte de Deus por intermédio de um anjo. E que revelação! Mas o seu coração foi acalmado ao ouvir o anjo dizer: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Porque Ele é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível.
que liberta encarcerados da prisão. Faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e ao mudo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. Sim, o meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível para você, e fará o impossível por você. Amém? Deus nos conceda a graça de nele confiarmos em todo o tempo, nem sempre tendo todas as respostas, mas as que temos nos dão certeza de que podemos nele confiar. Ele de fato tudo pode, embora nem sempre queira fazer tudo o que pode, mas sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é.
haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém? É nas mãos desse Deus que confiamos nossa vida. Nos rendemos, nos entregamos. É um gesto de quem confia. É um gesto de quem não quer resistir a Ele. Pelo contrário, quer se submeter a todo o seu amor. Amém? Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me lanço aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Só a Ele vamos clamar, amém? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti, amém. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Aleluia por isso. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés.
és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Boa noite, minhas irmãs. Chegou agora a hora da gente ouvir a missionária Edmeia Williams. E o ano passado ela esteve aqui conosco. A maioria aqui já conhece. Quantos já ouviram o ano passado a missionária? Olha que beleza, mas ainda tem muita gente que não ouviu. Então, a missionária é conferencista internacional. Parece-me que ela chegou essa semana da Alemanha, não foi, Edmeia? Semana passada. Ela estava fazendo conferência na Alemanha. E é uma pessoa de Deus. É formada em missiologia. Em 1990, criou no Morro Dona Marta a casa Marta e Maria. As irmãs se lembram que ano passado nós ajudamos a irmã, não é? Ela estava precisando, ela achou maravilhosa a oferta que nós demos, ela pôde comprar o freezer, né? E outras coisas mais. Então, é uma bênção para nós termos Dona Edmeia aqui conosco. E ela preside a Missão Atos 29, uma ONG missionária interdenominacional de assistência social humanitária que visa promover a justiça ao combater as causas da pobreza extrema e exploração de crianças e populações mais vulneráveis. Aqui no Brasil, a ONG ajuda as casas de meninos, ajuda a causa de recuperação de dependentes químicos e abrigos de meninos. No Acre, apoia projetos missionários e reforço escolar de jovens e adolescentes. No sertão do Piauí, Piauí é minha terra, e de Pernambuco também. Gente, não é só no exterior que se precisa de missões. Aqui no Brasil, aqui perto de nós, aqui na nossa redondeza, vocês sabem que a nossa filha, o nosso genro, trabalham lá no Recanto das Emas, com o Instituto Batucar. Gente, ali é pobreza extrema. Então, nós temos que ver o mundo, mas ver muito o Brasil e Brasília como campo missionário. Então, eu quero convidar a Dona Edmeia para chegar até aqui. Vou passar a palavra para ela, eu vou orar com ela. Oi, minha querida. Deus te abençoe. Que bom que você está com o joelho bom, eu não estou. Subiu aqui rapidinho, eu tive que pedir ajuda do pastor. Eu machuquei meu joelho subindo 13 andares lá, só, lá na minha casa. Mas estou bem, estou fazendo fisioterapia, estou ótima. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Pai Santo, por esta noite de festa, por esta noite de alegria, por essa noite que nós sabemos que tu estás aqui presente. Porque tu disseste, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, tu estarias ali. Então, Pai, nós cremos que tu estás conosco. Prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes, e para que possamos usufruir da mensagem que tu tens mandado através da tua serva.
Abençoa, Senhor, cobre com teu Santo Espírito. Guarda-nos e abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar a toda essa igreja que está aqui reunida esta noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convidar as irmãs para abrirem a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 137. Salmo 137. Onde está escrito assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, e não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, nos dias de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha de Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Difícil dizer amém, não é? Quando a gente lê esse salmo. Tão difícil. Às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que entoássemos algum dos cânticos de Sião. Como íamos cantar o canto do Senhor em terra estranha? Isso é alguma coisa que nós temos que ver hoje. É tão bom louvar a Deus quando está tudo bem, né? Bolso cheio, conta bem aparadinha, filhos em casa, tudo bem, Deus é bom. Mas e quando não está assim? Será que Deus ficou mal? Quando quiseram fazer um mapa da saída dos judeus para o cativeiro da Babilônia, eles pegaram esse salmo e viram que eles foram beirando os rios. Porque eles dizem assim, você vê aqui um momento em que eles param. Nos assentávamos e chorávamos. Parece que quanto mais eles demorassem para chegar na Babilônia, era melhor. Porque, na realidade, eles queriam voltar, eles não queriam sair de Sião. Você vê uma saudade, uma rejeição pela escravidão. Mas eles penduravam as harpas, eles penduravam o instrumento do louvor, porque eles recusavam cantar o canto do Senhor, porque eles estavam sendo levados cativos. Nós vemos que em Sião, eles cantavam o cântico do Senhor. Em Sião, eles adoravam. Em Sião, eles eram alegres. Em Sião, Deus era digno do louvor daquela gente. Mas no momento em que eles vão cativos, no momento em que eles saem da pátria, no momento em que eles são tirados de lá, arrancados de lá, ficam sem a sua pátria, sem o seu lar, sem as coisas que eles amavam. Nessa hora eles param de louvar, eles param de adorar, eles não cantam mais o canto do Senhor. Por quê? Porque agora o Senhor não é mais digno de louvor. Nós aprendemos que Deus é digno de louvor
todo o tempo. Se eles estavam alegres, Deus era digno de louvor. Mas agora que estão tristes, Deus é digno do louvor. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Penduramos a nossa harpa no salgueiro, porque as coisas estão tão difíceis. O que está acontecendo? Será que Deus lembrou de mim, esqueceu de mim? Mas nós vemos aqui que existe um sentimento de vingança, existe muita amargura e de muita ira. Eles dizem contra os filhos de Edom: lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém. Porque eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Olha, eles memorizaram o hino do ódio. Eles memorizaram a canção do ódio. Os filhos de Edom estavam satisfeitos porque os filhos de Israel estavam sendo levados cativos. E na hora que eles disseram aquelas palavras, aquilo ficou preso na memória deles. Minhas irmãs, o nosso hoje é constituído de muitos ontens. Nós não temos passado, nós temos uma história. E essa nossa história, quando lembramos, é palmilhada de muitos rostos que passaram na nossa história, de muitas vozes, de muitas notícias que recebemos. Quantas vezes nós mantemos presos na nossa alma vozes de pessoas que abriram a boca para fazer mal a nós. E aquilo ficou marcado de tal forma que nós não podemos esquecer. Quantas vezes nós esquecemos o bem que nos fizeram, mas o mal que aconteceu é tão difícil de esquecer. A nossa memória está plasmada com isso. Quantas pessoas já passaram na sua história? Numa história, nós temos sempre muitos cenários. E como Deus tem enfeitado o cenário da sua vida? Você nasceu em São Paulo, mudou para Brasília, outro cenário. Mas aqui em Brasília, você morava em Taguatinga, é um cenário, mas você já mudou, não sei para que lugar, Asa Sul, posso dizer assim, outro cenário, e assim uma história, entram muitos cenários. Eu não sei quantos cenários Deus já usou na sua vida para ir escrevendo a sua história, mas uma coisa é certa, também numa história tem muitos personagens. Entram personagens e saem personagens. Tem personagens que vêm e que se demoram muito, outros passam depressa. Mas tem uns personagens que vêm e causam muito aborrecimento e até possíveis prejuízos, danos. Esses são os personagens que na história nós chamamos são as bruxas. Mas tem as fadas madrinhas, que são as pessoas que vêm para acrescentar. São pessoas boas, são pessoas que ajudam. Então, mas são personagens que entram e que saem, mas o mocinho da sua história é você. Todos esses personagens trabalham para burilar o caráter do personagem principal. E no final da sua história, que graças a Deus ainda não chegou, você cresceu com os sofrimentos, com as dificuldades, porque você teve que lutar, porque o sofrimento, ele fortalece os músculos da sua fé, ele lhe torna uma pessoa mais firme. E no final, você é a heroína da sua história. Precisou de quantos personagens na sua história? Mas nós sabemos que quando olhamos para trás na nossa história, existem muitos rostos que lembramos. Uns lembramos com saudade,
e outros, graças a Deus, que se foi. Então, mas se nós temos que abrir os nossos olhos para não lembrar das coisas que passaram, assim como esses judeus que estavam indo para o cativeiro. Eles lembravam de Jerusalém, lembravam-se da sua terra. Eles dizem aqui: ó Jerusalém, Jerusalém, se eu de ti me esquecer, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não preferir Jerusalém do que a minha maior alegria. Então eles lembravam da alegria de ser de Jerusalém, mas eles lembram com muita força das vozes que eles ouviam, dos rostos de ódio que eles viram dos filhos de Edom. Eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Eu não sei se tem alguém aqui que já ouviu maldição, que já ouviu uma pessoa dizer no rosto o mal que ele queria para você. Eu tenho ouvido muito isso, principalmente quando tem briga na favela. São coisas que eu nunca pensei de ouvir na vida, mas eu tenho ouvido. É horrível porque aquela voz fica ecoando. Fica ecoando. E quantas vezes, conversando com crianças, eles dizem: ah, mas ele disse isso, isso. Eles sabem de cor o que foi dito para eles. Você vê como essa praga daqui, que foi lançada, essa maldição pelos filhos de Edom, ficou marcada na memória. A palavra ficou, a voz ficou, e isso eles lembram que contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Então eles lembram de lá, com a voz, mas agora eles lembram de cá, com os babilônios. Você vê que eles dizem: filha de Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago. Feliz aquele que tomar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. A mesma coisa, o mesmo mal que os filhos de Edom desejaram para eles, eles levam para os filhos de Babilônia. Então você vê que eles, na realidade, eles estão escravos emocionais. Por quê? Porque o sofrimento deles está fazendo com que eles desejem o mal. E enquanto eles estiverem desejando o mal, eles não são libertos. Eles não serão livres, porque eles serão escravos desse tipo de emoção. Quando nós pensamos nisso, nós lembramos de um momento em que Deus manda o profeta Jeremias à casa do oleiro. Isso está, se vocês quiserem ver, tudo bem. Isso está no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Ele diz que Deus falou com ele assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E o profeta diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Agora eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, esse versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Quando você vê a figura do oleiro trabalhando o barro na mão, não lhe lembra de Deus trabalhando o barro, fazendo Adão?
significa que o Deus Criador, Ele faz cada um de nós. Deus não fez Adão. Deus continua fazendo homens e mulheres. E Ele não faz apenas no ventre, Ele continua nos fazendo todos os dias no nosso crescimento. Porque Deus não esqueceu de nós, Deus não desistiu, Deus não completou a obra quando nós nascemos. Nós vamos crescendo todos os dias e Deus está interessado na obra que Ele faz em nós. Mas Deus, Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Porque aos olhos de Deus, nós somos filho único, porque Ele olha para nós sempre através de Jesus. Lá em Romanos 8, no versículo 29, a Bíblia diz: e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho. Então, cada um de nós, para Deus, é como um filho único. Deus continua nos fazendo todos os dias. E tudo que se passa conosco não está distante dos olhos de Deus. Pela boca do profeta Isaías, no capítulo 49 de Isaías, ele diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Olha, Deus não diz: eis que na palma das minhas mãos eu gravei o teu nome. Não. Deus não gravou o seu nome nas palmas das mãos dele. Porque o seu nome você pode mudar. Ele gravou você. E aí ele diz que os seus muros, as suas dificuldades, os seus impedimentos estão continuamente diante dele, porque ele está trabalhando em você todos os dias. Mas nessa caminhada, ele como oleiro, você como o barro que ele está fazendo. A Bíblia diz que o vaso estragou na mão dele, porque desde o dia que ele começou a formar você no ventre da sua mãe, até o dia que ele lhe levar daqui, ele está trabalhando em você. Então, tudo o que acontece conosco está sendo feito ali na mão dele. E a Bíblia diz que o vaso estragou na mão do oleiro. Está aqui. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Porque não significa que Deus botou o vaso, ou o oleiro pegou o vaso e porque estava com barro ainda mole, botou fora. Não, foi na mão dele. A Bíblia diz que ele torna a fazer do mesmo barro, do mesmo material, fazer dele outro, segundo bem lhe pareceu. Como que o oleiro faz outro? Ele amassa aquele barro e torna a fazer do modo que ele quer. A intenção é do oleiro, o sonho é do oleiro, o objetivo é do oleiro. Ele vai fazer o vaso do jeito que ele quiser, do mesmo barro. Eu não sei quantas vezes ele precisa fazer, ou refazer, ou desfazer para fazer de novo. Às vezes, por tudo que eu já passei na vida, eu fico pensando, o barro que Deus pegou para mim fazer era de última qualidade, que toda hora precisa amassar para fazer de novo. O que significa que aquele propósito que ele tem para cada um de nós de início, Deus não vai desistir. A Bíblia diz que aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la.
Quantas vezes nós reclamamos das dificuldades? E quantas vezes pensamos que Deus se esqueceu de nós? Mas Deus está operando continuamente nas nossas vidas. E nós precisamos lembrar que quantas vezes o filho que dá mais trabalho é aquele que mais reclama, mas é o filho a quem você se dedica mais. Por quê? Porque você sabe o quanto ele é trabalhoso. Eu estava em setembro fazendo uma conferência para mulheres em Israel, com Helena Tanuri, outubro do ano passado. E lá uma moça, que ela é especializada, ela é judia, ela estava conversando conosco e dizendo que antigamente, quando o pastor tinha o seu rebanho, tinha uma ovelha daquelas que está sempre correndo para perto do precipício, está sempre correndo o contrário das outras e dando muito trabalho para o pastor e se colocando em perigo. Porque você sabe que corre perigo. O pastor tinha que quebrar a perna da ovelha. Ele quebrava a perna da ovelha e ele enfaixava. Mas a ovelha não podia acompanhar o rebanho assim. Então ele carregava a ovelha. Ele ia com o rebanho todinho, mas essa ovelha com perna quebrada ia no colo dele. E quando ele parava, ele botava a ovelha perto dele e trazia o capim, o alimento para ela comer ali. A água ele trazia para ela beber. Então, essa ovelhinha, porque estava com a perna quebrada, ela não podia se mover, o pastor ia cuidar. Ela acostumava com o cheiro do pastor, com a presença do pastor. E quando ela começava a andar, ele ia ajudando. Quando ela ficava boa, era a ovelha que mais ficava próxima do pastor, porque ela acostumava com a presença dele. E porque lobo não quer carne de pastor, quer carne de ovelha, essa ovelhinha estava mais livre de perigos. Por quê? Porque ela tinha sofrido mais. Ela tinha tido uma perna quebrada. Ela tinha sofrido dor. Mas ela estava muito mais a salvo do que as outras. Às vezes nós reclamamos do sofrimento. Mas quantas vezes Deus não tem sofrimento para nos dar. Mas Ele permite o sofrimento. Porque com sofrimento você vai fortalecer os músculos da sua fé. Quando nós olhamos para todos os homens de Deus na Bíblia, e até mulheres de Deus, nós vamos ver presentes na vida deles a fé e o sofrimento. A fé e o sofrimento. E quanto mais eles sofrem, mais possante se torna a sua fé. Quantas vezes nós esquecemos que a nossa fé é para ser usada na hora da luta. É na hora da luta que nós precisamos adorar. É na hora da luta que nós precisamos orar. É na hora da dificuldade que nós precisamos gritar a nossa fé. Essa é a fé. A fé é a arma que nós precisamos para essa hora. Porque é com a fé que nós obtemos tudo. A moeda do reino de Deus é a fé. E quantas vezes, exatamente porque as coisas estão difíceis, nós deixamos de orar, nós deixamos de adorar, nós temos dificuldade até para comungar, para ir para a igreja na comunhão dos irmãos. Por quê? Porque as coisas estão difíceis. É nessa hora que você mais precisa. Na hora que mais você tem necessidade. É essa hora que você tem que abrir a boca e proclamar as maravilhas de Deus. E proclamar a sua fé em Deus. Porque é dessa forma que você firma o seu coração.
E Deus está ali formando você e se agradando da sua fé. Quando nós lembramos de um momento na vida de Abraão, que ele já tinha lutado tanto. Porque quando Deus o chamou, a vida dele estava uma maravilha. Ele era o príncipe semita, o pai tinha morrido, o irmão já tinha morrido, e ele tinha tudo. Deus disse, deixa tudo, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. Não se sabe quanto tempo ele passou armando e desarmando tendas no deserto de Abadã. Mas quando ele chegou nos carvalhais de Manre, Deus disse, Abraão, aqui é terra. É essa terra que eu tenho para ti e para a tua descendência para sempre. Abraão olhou a terra e tinha fome. Ele pode ter pensado assim, mas o que é que tem aqui? Eu estava tão bem lá em Sem. Eu era o príncipe, eu tinha tudo, meus rebanhos, uma mulher bonita, eu tinha tudo. Como é que Deus me manda sair para uma terra que Ele vai me mostrar? Diz que a terra é aqui. Tem fome. Não era para ficar revoltado? Não era para achar que Deus estava de brincadeira com ele? Ele teve que ir para o Egito. E nós sabemos de tudo o que aquele homem passou no Egito. E quando ele volta, e Deus tinha prometido para ele uma descendência, cadê a descendência? E quando ele volta do Egito, Deus encontra com ele e diz, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Ele olhou para Deus e disse assim, que mais poderás me dar se um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. Deus disse para ele, não, Abraão, não será esse teu herdeiro, Abraão. Será um filho nascido de ti. Ele estava com 86 anos, Sarai com 77. Sarai já tinha passado pela menopausa, tinha sido estéril a vida toda. Ele será um filho nascido de ti. Ele deve ter tomado um choque. Deus disse para ele, vem aqui, vem aqui. Por isso que nós sabemos que esse diálogo foi à noite. Olha para o céu. Agora conta as estrelas. Se é que tu podes enumerá-las. Assim, Abraão, vai ser a tua descendência. Se alguém puder contar as estrelas do céu, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. Está vendo? Hoje nós estamos aqui. A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Quem pode contar a descendência de Abraão? Quanto este homem sofreu? Se você olhar para a vida de Abraão, eu não queria, não. Primeiro tem que mandar o filho embora, depois sobe o monte para matar o outro. Na última hora, Deus só queria provar a fé dele. E todas as coisas que ele teve que passar no Egito e sofrer tudo o que ele sofreu. O que valeu na vida desse homem? A fé. Quando as coisas estão muito difíceis, proclame a sua fé. Diga em voz alta em quem é que você crê. Diga, eu gosto de Jó. Jó olhou, depois que ele teve uma falência financeira total, foi embora tudo. Ele era um homem riquíssimo. Você que está aí triste porque a Bolsa de Valores desceu, o dólar subiu, não sei o quê, está uma confusão aí no mercado de capitais. Ele perdeu tudo, todos os rebanhos, todas as plantações. E ainda teve que enterrar todos os filhos dele, um caixão atrás do outro. E depois disso tudo, perdeu a saúde. A Bíblia diz que ele foi cumulado de tumores malignos da planta dos pés à raiz dos cabelos. Significa que ele nem podia andar. A única coisa que ficou para ele foi a mulher. Não era boa bisca?
Porque ela diz para ele, vais manter a tua integridade, homem, amaldiçoa Deus e morre. Olha que mulher. Olha, você quer olhar tumores malignos, olhar na cara do tumor e dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará sobre a terra. E então revestido o meu corpo na sua carne, na minha pele, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. De saudade me desfalece o coração. Ele olhou para o câncer e disse, tem nada com você. Eu sei que o meu Redentor vive. Olhe, às vezes eu tenho vergonha. Esse homem não tinha evangelho para ler. Esse homem não tinha um livro de salmos. Ele não tinha um profeta, nem maior, nem menor para ler. Como que fé é essa? Que olhar maravilhoso é esse para longe? Eu sei. Existia algo no coração de Jó. E se isso não é fé, então é o quê? Porque você vê a esperança, o grito maior, ele se levantará sobre a terra. Como é que pode haver fé se não tem esperança? Se a fé é certeza do que você espera. Às vezes nós somos esmagados e não podemos adorar, porque nós não sabemos gritar a nossa fé. Uma vez eu disse uma coisa, eu disse, olha, eu vou adorar, nem que seja por pirraça, mas eu vou gritar quem é meu Deus, porque a situação estava muito feia lá no morro. Estavam querendo fechar o túnel de um lado e do outro, depois de ter jogado gasolina no túnel todo para tocar fogo. E eu abri a boca e comecei a glorificar. E foi exatamente na semana que minha filha morreu. Comecei a gritar os atributos de Deus em voz alta. Eu sei que eu sou, que nem todo mundo é assim como eu sou doida, eu não tenho mais nada para perder. Então, eu gritava os atributos do meu Deus, eu adorei. A minha harpa não ficou no salgueiro, não. Eu dizia, mas aquilo me cresceu a fé de tal modo, que eu disse, Senhor, o Senhor levou o marido, no outro ano o Senhor levou a filha, eu ainda tenho um filho, se o Senhor quiser levar. Só lhe peço uma coisa, que eu nunca desista de adorá-lo, porque eu não posso viver sem esse fogo que queima dentro de mim. Mas nós precisamos, na hora da dor, adorar. Porque quando você adora, tem um poder de Deus que é liberado de dentro de você. Olhe, vou dizer, pode dizer que isso é coisa de pentecostal, porque se você não for pentecostal, você não é igreja. Porque a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Pentecostes é para filho de Deus. Agora não precisa ser doido. Quando Jesus Cristo fala disso, ele diz que o Espírito Santo não veio para habitar aqui, nem para sentar no banco, nem para ficar na praça. O Espírito Santo veio para morar dentro de você. No dia que você abriu a boca e confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo faz de você filho de Deus. E o Pai lhe dá o Espírito Santo. Espírito Santo vem fazer morada em você. Mas eu, irmã, e aqueles maus pensamentos que eu tenho? Por isso você precisa do Espírito. Mas, irmã, às vezes eu tenho maus desejos. Por isso você precisa do Espírito Santo. Mas, irmã, eu sou pecador. Por isso você precisa do Espírito Santo. Você já pensou
com os maus pensamentos que você tem, os maus desejos, se você não tem o Espírito Santo para lhe dizer isso, porque até para você saber que você não devia estar pensando naquelas coisas, é o Espírito Santo que está ali esclarecendo isso. Porque senão não tem. Você já viu quem não tem o Espírito Santo dizer, eu estou ofendendo a Deus? Não, não está nem aí, está roubando, está no anais, eu sou inteligente, eu sou bom, vou roubar mais. Agora, crente não, ele pode até roubar, mas lá dentro ele está dizendo, eu estou pecando, eu estou pecando, eu estou pecando. Por quê? Porque ele tem uma nova natureza. Ele tem um espírito lá dentro dele. O Espírito Santo está dentro de você. Mas, irmã, não ora em língua, qual é o problema? Eu não profetizo, qual é o problema? Quem disse isso? Vamos acabar com a história. Você tem que crer que quando, olhe bem, o que está escrito em Gálatas 4, Gálatas 4, eu gosto desse versículo, eu gosto de mostrar para os outros esse versículo, porque às vezes a gente não atenta para essas coisas. Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, Paulo diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Só por isso você se rende a Jesus Cristo, ele lhe faz filho de Deus e o Pai então dá o Espírito. E você agora é filho de Deus. Ele está lá dentro de você. E daqui de dentro de você, ele vai construindo. E você tem que cooperar. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você louva, quanto mais você adora, mais cheio do Espírito você vai se tornando. Agora, se você quer se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, sem louvar, sem adorar, aí você pensa que só quem pode louvar e adorar é o irmão lá, porque tem a voz bonita. Não. Ele louva com a voz que ele tem, graças a Deus, tem gente com essa voz, porque se fosse a minha. Mas você tem que orar e adorar e gritar os atributos de Deus exatamente no momento que a ferida está aberta, no momento da dor, no momento da dificuldade. Há um momento na vida de Jesus, no Evangelho, capítulo 8 de Lucas, no capítulo 8, em que Jesus Cristo vai atravessar com os discípulos o mar. Capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 22. Então ele diz assim, passemos para a outra margem do lago. Passemos. Ele foi dormir. Lá começa a vir tempestade. Aqueles discípulos eram todos pescadores, não era a primeira tempestade que eles tinham que enfrentar naquele lago. Já tinham enfrentado outras. Então eles fizeram tudo que um pescador sabe fazer, não deram conta. Quando eles acharam que iam afundar, porque eles esqueceram da palavra. Jesus diz, passemos. Ou se Jesus disse, passemos, nós vamos passar. Eu não quero saber de vento, de tempestade, eu vou passar, porque o mestre diz, eu vou passar. Aí eles vieram acordar Jesus. Jesus acordou, repreendeu o vento, e todo mundo obedeceu, ficou aquela calmaria. Jesus Cristo olhou para eles e disse, onde está a vossa fé? Eu gosto dessa pergunta.
esse trecho do Evangelho você encontra nos sinóticos. Mateus 8, Marcos 4, Lucas 8. Mateus diz que Jesus Cristo falou assim, homens de pequena fé. Marcos diz que Jesus Cristo falou, como é que ainda não tendes fé? Mas eu gosto dessa menção de Lucas, porque ele diz, onde está a vossa fé? Se é que vocês têm fé, onde vocês deixaram? Onde é que está? Porque tem gente que tem muita fé aqui na igreja. Ei, maravilha, que coisa boa. Mas, durante a semana, na tempestade, a fé é para a hora da tempestade. É para usar ali. Olha o que foi que aconteceu. Qual foi a pergunta desses discípulos? Quem é este que até ao mar e ao vento repreende e lhe obedece? Olha a pergunta dos discípulos. Quem é este? Não conheciam o mestre. Por isso foram acordar. Se soubesse que o mestre é Deus, não ia ter medo que o mestre morresse afogado. Deus morrendo afogado. Foi o que eles pensaram. Então você vê porque eles não conheciam. Eles mesmos dizem, quem é este? Quem é este? Que até o mar e o vento repreende e lhe obedece. Quem é? Quem é este cara? Não sabia. Mas Jesus diz onde está. O grande problema de sofrermos, de sermos vencidos pelo medo, é a fé. Na hora da tempestade, nós sucumbimos e achamos que a maldade de Deus, cada momento desse, Deus está fabricando você. Deus está dando a você uma oportunidade da sua construção. Em cada dificuldade que você passa, Deus está operando alguma coisa na sua vida. As pessoas mais fortes são as pessoas que sofrem mais. Quando eu vejo a serenidade com que as minhas crianças enfrentam uma guerra de bandido, com a maior facilidade. Eles só se preocupam comigo, você diz, tia, deita, deita, deita no chão, deita, deita. E eu já estou deitando. Eles só deitam depois que a gente deita. Agora, se os meus netos estivessem lá, por quê? Porque não estão acostumados. A pessoa acostumada na dificuldade, ela enfrenta melhor as situações difíceis. Deus, todas as vezes que tem uma dificuldade para você, Ele está construindo você um pouco mais. Sabe, aquilo que está escrito em Isaías 45, quando ele diz para Ciro, ele chama Ciro meu servo. Quando é que Ciro foi servo de Deus? Mas Deus chama Ciro meu servo, que vai me servir, porque Deus decidiu. Vai me servir sim. Vai servir como chicote para o meu povo. Mas vai servir. Porque quando Deus ordena, até o diabo serve. É servo. É servo mau, mas é. Então, ele diz para Ciro, eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para te mostrar que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O que Deus vai fazer para dar a Ciro os tesouros escondidos? Irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro, para te dar os tesouros escondidos. Olha, se Deus tem tesouro para você, por que Ele escondeu? Se quer me dar logo. Mas Deus disse, eu te darei os tesouros escondidos. Mas se você olhar que são tesouros, você não encontra tesouros nas vitrines das boutiques, nem nas
prateleiras de supermercado. Tesouros estão escondidos dentro das minas escuras, dentro de cavernas de difícil acesso. Quem quiser encontrar um tesouro, tem que ir com a machadinha da fé, tem que crer que o tesouro está lá dentro da mina, e tem que cavar, e cavar, e cavar, e cavar, e ir fundo até encontrar o tesouro. Senão, não encontra, porque o tesouro, quanto mais precioso, mais difícil de ser encontrado. Ora, se Deus tem tesouros para nós, onde é que eles estão? Nas cavernas escuras das dificuldades que nós vamos ter que enfrentar. Não é? Nas cavernas das dificuldades. E quantas dificuldades nós temos que enfrentar? Você pode ser preto, você pode ser branco, pode ser jovem, pode ser idoso, pode ser rico ou pobre, gordo, magro, o que for, você vai enfrentar dificuldades. Às vezes eu estou pregando na favela, às vezes eu estou pregando no palácio. E eu conheço as dores. As dificuldades que toda mulher tem que passar. Cada um passa a sua dificuldade. São as cavernas escuras que nós temos que enfrentar para encontrar o tesouro que está lá dentro. Então, por que é que Deus permite que nós tenhamos que encontrar os tesouros com tanta dificuldade? Porque Ele quer que nós sejamos fortalecidos. Nunca esqueça que Deus está aprimorando você. Deus tem um objetivo com a sua vida. Deus lhe chamou aqui no mundo para a glória dele. Quando Deus enviou seu Filho Jesus, Ele fez de Jesus um canal para derramar a graça dele, para cumprir a promessa que Ele tinha feito a Eva, e para, através do sacrifício de Jesus, Ele nos dar o Espírito Santo. E Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ora, é querer ser mais especial do que Jesus? Querer que tudo venha de graça, sem nenhum sofrimento. Quando houve aquele tsunami, lá na Indonésia, não foi? Na Indonésia, faz um tempo. Eu estava atravessando a rua da frente do meu prédio, tem um prédio que tem galeria, e eu estava indo para o consultório do meu filho. Então, eu atravessei, mas embaixo no térreo tem salão de beleza, esses negócios. E tem um rapaz lá que ele se dizia evangélico, e eu até creio que ele era evangélico mesmo, porque ele sabia cantar os corinhos da igreja, ele sabia das coisas, e ele frequentava lá uma igreja, hoje uma, amanhã outra. Ele não era discípulo de Jesus, mas era evangélico. Né? Porque hoje está cheio de evangélico. Discípulo de Jesus é que está difícil de encontrar. Mas tem também. Aí, quando ele me viu passando, ele saiu de lá, de dentro do salão dele. É com a senhora que eu quero conversar. Eu disse para ele: oi, meu filho, graça e paz. A senhora vai ter que me responder essa pergunta. Eu disse: faz, se eu souber. Onde é que Deus estava quando aconteceu aquele horror lá na Indonésia? Crianças inocentes morrendo. Aí ele fez o discurso dele. Eu disse: Deus estava no mesmo lugar que ele estava quando ele lhe fez macho no ventre da sua mãe. Às vezes, nós abrimos a boca para falar de Deus como se Deus fosse o nosso coleguinha. Você acha que Deus mandaria um tsunami ali só para matar o povo? Essa história de tsunami, toda essa desordem na atmosfera,
É uma colheita que nós estamos tendo. A humanidade está colhendo o que vem plantando. Tirando o petróleo do coração da terra. Há quantos milhões de anos? Porque no tempo de Abraão já tirava betume. Mandando tudo isso para o ar. Poluindo, matando, arrebentando com os peixes do mar. Nós estamos destruindo a natureza. Então nós vamos colher. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Na hora de semear, esquecemos de Deus. Mas na hora da colheita, a culpa é de Deus. Onde é que Deus estava que não impediu o mal que eu fiz? Então Deus vai pagar o preço. Esquecemos disso. O que o homem semeia, ele vai colher. Quando você está num momento de dificuldade, esqueça as outras coisas. Glorifique. Glorifique o nome de Deus. Lembre-se e diga. Feche os olhos e diga, mas eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor me formou no ventre da minha mãe. Eu sei que o Senhor é bom. Eu estou passando por essa dificuldade, mas eu sei que o Senhor me ama. Comece a confessar a sua fé. Às vezes você está num lugar em que você não pode fazer isso. Mas entre num banheiro em algum lugar e vá falar. Você precisa, a Bíblia diz, com as tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Você vê nesse Salmo 137, eles recebem o mal, eles lembram do mal que disseram contra eles, e eles dizem o mal contra a Babilônia. Eles lembram dos filhos de Edom que diziam, arrasai até o fundamento. Eles dizem, filhas de Babilônia que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago, feliz aquele que tomar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Não é a mesma coisa. Não houve perdão. Eles estavam com o coração cheio do sentimento de vingança. Eles nem lembraram que a ida para o cativeiro não era culpa dos filhos de Edom, nem era culpa da Babilônia, era culpa deles, porque eles quebraram a aliança. E se eles quebraram a aliança, Deus tinha dito, se vocês, quando entrarem na terra, vocês começarem a se meter com o povo de lá e a adorar os deuses deles, eles vão tirar vocês da casa de vocês. Eles vão tirar vocês da terra. E vocês serão levados cativos para longe. Então, se eles estavam sido levados cativos para longe, a culpa era deles. Não era a culpa dos filhos de Edom, nem era a culpa dos babilônios. Mas eles quebraram a aliança e ainda penduraram as harpas no salgueiro para não adorar. Eles não abriam a boca para adorar, mas abriam a boca para maldizer. Esse é o grande problema. Quando não adoramos, a nossa boca não serve mais para nada. Porque nós fomos feitos para adorar. Deus colocou em cada um de nós um ingrediente de adoração. Você pode ver, um homem, ele adora o pau, ele adora a pedra, ele adora o aço, ele faz deuses para adorar, ele adora o sol, ele adora a lua, ele adora o rio, ele adora o dinheiro, ele adora a si mesmo. Mas ele vai adorar, ele tem que encontrar um instrumento de adoração, porque o homem foi feito para adorar. Tem um desenho, uma historinha de Disney que eu gosto muito. Eu gosto do personagem Tio Patinhas. Vocês, quem conhece Tio Patinhas aqui? Eita, que não sou só eu. Se você lembra do Tio Patinhas é um adorador. Tio Patinhas é um exemplo para nós. Mas ele adora o Deus dele. Ele tem
um templo de adoração. É a caixa forte. É o templo de adoração de Tio Patinhas. Ele está muito bem e quando ele recebe uma notícia que teve um problema com um poço de petróleo dele lá da Sibéria, tocaram no Deus dele, o dinheiro. Tocaram no Deus dele. Ele entra numa depressão. Para onde ele vai? Para o templo de adoração. Ele vai direto para a caixa forte. Porque lá está o poder. Lá está o Deus dele que o fortalece. Ele chega lá, ele sobe aquilo. Quando ele olha para aquela montanha de moedas, você vê o homem começar a tremer de emoção e de alegria. Sacode as asas, ele mergulha, e sai batendo. Ele é outro pato quando sai de lá, porque ele foi para a presença do Deus dele. Ele foi buscar fortalecimento no Deus dele. Por que nós não fazemos isso? Por que nós não aprendemos com o Tio Patinhas? Eu não sei quem criou esse personagem, mas quem criou estava falando de adoração. De um homem completamente entregue à adoração ao ídolo. Ou se nós pudéssemos fazer isso, está com dificuldade, vai para o lugar de adoração. Está doendo, vai para o lugar de adoração. Vá procurar o seu cantinho com Deus. Jesus Cristo diz, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Isso é o que Jesus Cristo diz. Parece que Tio Patinhas ouviu. Só que o Deus dele é Mamon e o nosso é Deus verdadeiro. E quando é que nós precisamos orar em secreto? Quando está doendo. Quando precisamos. Porque esquecemos que a adoração, ela parte do coração que está cheio do Espírito. O seu coração está cheio do Espírito, sim, porque você é filho de Deus. Porque você confessou Jesus, irmã, sou pecador, por isso você precisa. Mas, irmã, minha vida está, por isso você precisa. Nunca pense que Jesus Cristo veio aqui atrás de santo, não tinha nenhum, só ele. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso nós precisamos de Jesus. Por isso nós precisamos adorar. Por isso nós precisamos louvar. Para que a adoração cresça. Esse ambiente dentro de nós e nós possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais nós ficamos malhando no mal, na ira, no sentimento de vingança, não cresceremos, seremos completamente esmagados. Eles estavam esmagados porque deixaram de adorar. Penduraram a harpa no salgueiro. Não vamos cantar o canto do Senhor na terra estranha. Na terra estranha, Deus ainda é Deus. E em todo lugar, e em toda hora, Ele é digno de adoração. Em toda hora. A Bíblia diz, rendei-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Assim você precisa, minha irmã, abrir o coração para adorar em todo o tempo. O teu louvor encherá a minha boca. Encha os seus pulmões de louvor. Encha a sua vida de canto. Encha os seus dias da consciência dessa presença. Amanhã vamos continuar falando, buscando outros trechos para permearmos um dia da consciência do louvor e da adoração. Amém?
ó Senhor Deus nosso Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome cada vez mais. Nós estamos neste momento, Senhor, te pedindo, abre os nossos corações e as nossas mentes. Enche-nos com a inspiração do teu Espírito. Faz que voltemos para as nossas casas cheias da vontade de te adorar. Cria nos nossos corações um hino de louvor à tua presença. Dá-nos o desejo de te cantar a adoração. Que nós possamos ter uma frase nova para ti. Um cântico novo, algo que nós nunca dissemos. E faz com que o nosso coração se encha do desejo de te adorar. Abençoa-nos a nossa casa, batiza a nossa casa numa unção total de alegria, de paz. Abençoa os nossos filhos onde quer que eles estejam neste momento. E que o teu nome seja louvado e glorificado nesta igreja e fora daqui, em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos ter um tempinho agora. Eu quero que você pare e pense naquilo que o Senhor falou no seu coração. Um tempo de silêncio, para a gente poder remoer lá dentro do nosso coração o que Deus falou conosco nessa noite. Para a gente não perder esse momento agora com conversa, não. Vamos parar para a gente pensar dentro do nosso coração o que Deus nos falou. Ele fala individualmente com cada uma aqui. Como está a nossa adoração? Senhor, que a tua palavra possa, Senhor Deus, nos incomodar nessa noite. Que ao voltarmos para os nossos lares, ó Deus, continuemos pensando naquilo que o Senhor está nos falando. E se for da tua vontade, ó Deus, que o Senhor não nos deixe dormir sem, ó Deus, te adorar. Sem ter o coração grato em todo o tempo. Em adorar em todo o tempo. Obrigada pelo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e o quanto o Senhor tem falado aos nossos corações. Que amanhã, ó Senhor Deus, continuemos, ó Pai, com o coração aberto para ouvir, ó Deus. Para que o nosso coração seja moldado segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos aos nossos avisos para amanhã. Como eu não sei se você vai dormir essa noite, né? Eu pedi que para não dormir, se Deus tiver que falar com você ainda a noite toda. Mas amanhã, às 9 horas, estaremos aqui para continuarmos a ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Eu quero lembrar você que fez sua inscrição para o sábado, para trazer sua pasta e trazer o seu crachá, tá bom?
Hoje foi um dia que foi mais aberto. Algumas pessoas só poderiam vir ou agora na sexta e não poderíamos deixar que você perdesse essa palavra, se você não poderia vir o período todo, tá bom? Algumas pessoas fizeram as inscrições hoje e a gente já tinha fechado a inscrição na semana. Isso dificulta muito a nossa organização. Mas também a gente não queria deixar que você pudesse estar conosco. Por isso, talvez você não tenha conseguido o crachá ou não tenha conseguido o material. Porque no último dia, realmente, é difícil para a gente. Não dá para fazer tudo, né? Então, o pessoal que está ali na recepção, lógico que já puxaram a minha orelha, porque eu acabei deixando um monte de gente vir. E aí, para você que fez a sua inscrição e não recebeu o seu crachá ou teve algum problema, você vai conversar com as meninas lá fora, porque amanhã realmente vai entrar quem tiver com crachá para a gente ter esse controle. Nós temos um coffee break depois amanhã, tem toda uma organização a ser feita. Então, eu quero pedir aí a sua colaboração para a gente estar fazendo a coisa direitinho, tá bom? Então, lembrar da pasta e do crachá. Como nós procuramos cobrar um valor bem menor para que mais pessoas pudessem participar, nós não incluímos o almoço. Então, nós pedimos a um irmão da igreja que é um ótimo chefe, ele é um chefe mesmo de cozinha, profissional da área, e ele se dispôs a fazer algumas marmitas para vender aqui amanhã, tá certo? E nós temos também aqui ao redor vários lugares que vendem comida, porque vai ter o intervalo do almoço e cada uma pode ficar aí livre para comer aonde achar melhor. Ele vai estar vendendo essas marmitas a R$15. E eu não consegui confirmar se vai ter a salada. Vai ter? Vai, a Celiane disse que vai ter a salada. Então tá, vai ter a salada. E a marmita é frango e carne, tá? Vai ter 2 tipos de marmita. Muito bem, se você tem interesse, você vai dar o seu nome também na saída ali e dizer que você tem interesse de comprar essa marmita amanhã. E ele pediu, por favor, que você traga o dinheiro trocado, tá? Porque vai ter uma pessoa que vai estar vendendo a marmita ali e precisa já do dinheiro trocado para facilitar, tá certo? Então, caso você tenha interesse, você já vai dar o seu nome e já vai trazer o dinheiro trocado amanhã. Vocês receberam um calendário. Olha aí na pasta. Aliás, não estava dentro da pasta. Vocês receberam ao pegar a pasta. Isso. Tem um calendáriozinho aí. Presta aqui, dona Clara, a senhora. Aqui. Receberam o calendário? Não? As que fizeram a inscrição, que pegaram, receberam? Não? Sim, a maioria, tá. Você que fez a inscrição para os dias todos e não recebeu, então você pega depois lá na saída. Você vai virar o verso do seu calendário, vai dar uma olhadinha aí. No verso, você vai ter a nossa programação anual, tá? Que não deu para a gente colocar na frente, acabou ficando no verso. Mas aí você vai se lembrar de colocar lá na sua geladeira ou no lugar que você vai colocar, porque tem um imãzinho. Tem um calendário para você participar conosco das nossas reuniões do Entre Amigas. O Entre Amigas se reúne uma vez por mês. Imperdível, tá? Você é nossa convidada a estar conosco. Temos uma reunião por mês e você é nossa convidada. E está aí atrás os dias das nossas reuniões. O horário é às 19 horas. 19 horas. Por que esse horário? Para você já sair do trabalho e vir direto para cá. A gente faz um lanche gostoso no início, né? Porque quem sai do trabalho sai com fome. E aí a gente tem esse momento de adoração. Esse ano nós vamos estar falando sobre adoração. O ano da adoração, o ano que a gente vai estar em adoração ao Senhor. Tá? Então, você é nossa convidada, está aí a programação, atrás do seu calendário, que você vai colocar lá para poder lembrar. Tá bom? Esqueci alguma coisa? Não. Tony. Tá. Enquanto o Tony chega aqui,
nós temos alguns estandes que vão ficar ali fora, que você vai poder estar prestigiando o pessoal que está colocando os estandes. Tem a livraria, que vai estar aqui. Acho que não veio hoje, mas deve estar amanhã. Está hoje a livraria? Amanhã, Maísa? Amanhã, tá. Vamos ter o estande amanhã da MID. Não trouxe? Ah, que pena. Tá. Então, tem o estande da MID, que vai estar ali, o estande, a livraria, o estande da Missão Vida, provavelmente, e o Tony. O seu é hoje, né, Tony? Pode vir aqui. Obrigado, Júnior. Mano, você pode deixar o PowerPoint já no ponto. Queridos meus irmãos, eu sou o presbítero Tony, para quem não me conhece, e estou à frente do Ministério de Missões da nossa igreja. A irmã Edmeia falou sobre tsunamis lá na Indonésia, né? Nós temos acompanhado nos últimos dias uma grande tragédia que está acontecendo na África, né? Acho que todos já observaram. Vários países da África têm sofrido muito com o ciclone que passou por lá recentemente. Nós temos seminaristas naquela área ali da África. E o Ministério de Missões nosso, sensibilizado com essa situação, resolveu tomar algumas atitudes para ajudar alguns daqueles países que estão ali na África, né? Pode passar o PowerPoint, por favor, mano. Já são mais de 1.000 pessoas mortas. O continente africano é um continente vive muitas tragédias ao longo dos séculos, dos anos, e agora está passando por mais uma. E muitos missionários nossos estão ali trabalhando, muitas obras de missões simplesmente foram perdidas, hospitais, casas de recuperação, tudo que foi feito nos últimos anos simplesmente caiu, desabou. Já são mais de 1.000 pessoas mortas, são mais de 1,5 milhão de pessoas desabrigadas já, e nós resolvemos, então, fazer uma oferta especial para mandar para a MIAF, que é uma agência missionária responsável, que trabalha ali na África, para tentar ajudar um pouco a dor desses nossos irmãos ali da África. Como é que você pode colaborar? Há 2 anos atrás, a nossa igreja completou 50 anos. Os que são aqui da igreja sabem disso. Nós mandamos fazer, há 2 anos atrás, pela Sociedade Bíblica do Brasil, 1.000 exemplares da Bíblia comemorativa da igreja. Desses 1.000 exemplares, hoje restam apenas 50. Eu acho que nem isso mais. Nós resolvemos, então, vender essas Bíblias comemorativas para aqueles que ainda não compraram, adquiriram, por um preço promocional de R$40. Só temos 2 cores hoje, vinho e azul. A cor preta já acabou. E você fazendo essa compra, todo esse valor vai para a MIAF usar na administração, nos recursos ali na África. Tá bom? Então, você está vendo aí algumas imagens que nós colocamos. Tem informações do projeto ali, Ajude Moçambique. Você pode me procurar depois aqui do evento ali fora para comprar a Bíblia, ou simplesmente quer fazer uma oferta. Você já tem a Bíblia, quer fazer uma oferta, você me procura e eu vou lhe orientar como você pode fazer isso. Amém, queridos? Obrigado, eu vou estar ali fora para conversar com vocês a respeito. Muito obrigado. Deus continue falando grandemente aos nossos corações. Muito bem, então, até amanhã. E lembrem que quem precisa resolver a questão do crachá, falar com as meninas lá fora, tá bom? Vão na paz do Senhor, que Deus abençoe e dê uma boa noite na presença dEle.